Graça e paz, irmãos. Que alegria estar aqui. Sempre um prazer e um grande privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor. Também um grande desafio. Eu já convido você a pegar a sua Bíblia, abrir em Marcos capítulo 4. Vamos ler os últimos versículos desse capítulo, do versículo 35 ao 41. Irmãos, o Evangelho de Marcos foi escrito pelo primo de Barnabé, que se chama João Marcos. Barnabé é este que foi o discipulador de Paulo. E quando João Marcos escreveu o Evangelho, segundo ele trouxe uma perspectiva sobre a vida de Jesus, sobre fatos, acontecimentos sobre Jesus. Nós vamos ler um episódio que Jesus viveu com seus discípulos, mas se você ler antes e após isso que vamos ler, você vai perceber que é um milagre, um relato da vida de Jesus após o outro. Os fatos, os milagres, as experiências de vida de Jesus. Então ele teve ênfase, o Evangelho de Marcos, na vida e ações do nosso Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barcos pequenos. Se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este? Quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Que Deus gere vida com essa palavra aos nossos corações e nos abençoe. Irmãos, os discípulos foram surpreendidos por uma tempestade. Nas tempestades da vida, os dias difíceis, tempestuosos, naqueles dias que você olha assim e fala: Uau, minha alma talvez não suporte isso. Como fica o seu coração? Como fica a sua alma? Quais perguntas surgem no seu coração? Porque tempestades, às vezes está levando uma vida tranquila e de repente uma doença sobre alguém da família, emprego, uma crise financeira, filho, um neto, toma uma decisão equivocada. Porque essas coisas às vezes acontecem em nossa vida. Como fica a nossa alma nesses dias tempestuosos? E essa tempestade relatada aqui, que Jesus passou por ela junto com seus discípulos, pode nos ensinar. Irmãos, e a primeira coisa que nós precisamos observar nesse relato das Escrituras, são as características de uma tempestade. A primeira característica é que as tempestades são inesperadas. Às vezes estamos vivendo a nossa vida dia após dia de uma forma tranquila e de repente, uma traição pelo cônjuge que decidiu se aventurar, de repente o filho vai se envolver com drogas, tem ali confusão na sua sexualidade. De repente, alguém da família, um amigo próximo, que vai e morre. Ou uma crise financeira, um desemprego bate a porta. Inesperadamente, você pode ser surpreendido por uma tempestade. Tempestade, nós vemos no versículo 37, é que ela tem uma característica de ser perigosa. As ondas batiam contra o barco. Muitas vezes, as tempestades batem na gente, deram marcas. O versículo 37 fala que o barco ia se enchendo. E às vezes a nossa vida é assim, nós vamos nos enchendo de tempestades, ela vai batendo, vai gerando marca, vai gerando algo ruim no nosso coração. Chega num nível que você fala assim: foi a gota d'água na minha vida. Foi a gota d'água, eu não suporto mais, e a partir disso, foi a gota d'água. Essa expressão, a gota d'água, se nós formos pensar nela, por que foi a gota d'água? Ou seja, foi a última gota. E a partir daquela última gota, transbordou aquele copo de água.
ou o teu coração? Mas por que que transbordou numa situação difícil? Porque as gotas foram batendo e você não foi tratando essa tempestade, esses dias difíceis, não foi limpando o seu coração. As tempestades, elas não são administráveis. Irmãos, quem estava nesse barco com Jesus? Boa parte dos discípulos eram pescadores. Pescadores entendiam de embarcação, ou seja, sabiam navegar com maestria, conheciam o mar da Galileia com a palma de suas mãos. Mas a tempestade não é administrável. A tempestade, embora você possa ter uma habilidade, embora você possa ter uma experiência de vida, a tempestade vai exigir que nós clamemos ao Senhor Jesus, que nós busquemos por Ele, nós peçamos socorro a Ele. A tempestade, ela nos mostra o quanto dependemos de Jesus. Embora aqueles marinheiros ali, né, pescadores, soubessem, melhor do que Jesus, como navegar, eles precisaram de Jesus para conseguir atravessar por aquele período das suas vidas ali. As tempestades são surpreendentes. As tempestades são surpreendentes porque os discípulos foram surpreendidos por aquilo que eles eram acostumados. E as tempestades às vezes vêm na nossa vida de circunstâncias, de situações que nós estamos habituados, acostumados, não vem de longe, às vezes vem de perto. Nós temos cuidado com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para não ser surpreendido. Tem investido na vida do seu marido, tem investido na vida da sua esposa, tem investido na vida dos seus filhos, tem investido no relacionamento com os irmãos, tem investido nas suas finanças, né? Tem se organizado, planejado, ou você vai ser surpreendido. E a tempestade que esses discípulos e Jesus estava, gerou tensões na alma dos seus discípulos. Qual que é a primeira tensão que gera na nossa alma, quando passamos por tempestades? E esses discípulos passaram. A primeira tensão é como conciliar na sua alma. Como conciliar na alma essas tempestades em obediência a Jesus. Se vocês olham na Bíblia a história de Jonas, Jonas enfrentou uma forte tempestade, mas por que estava em desobediência? Os discípulos, obedecendo a palavra do Senhor, fazendo o que o Senhor pediu, estavam enfrentando uma tempestade. Na nossa vida, por muitas vezes será assim. Vamos estar obedientes ao que o Senhor pediu, mas vamos enfrentar algumas tempestades. Como conciliar na nossa alma as tempestades, mesmo na presença de Jesus? Talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida de oração, de leitura da palavra, de ouvir a voz do Senhor. Jesus estava presente naquele lugar, Jesus estava presente fisicamente com eles ali, mas mesmo assim eles enfrentaram uma tempestade, porque a palavra de Jesus foi: nós vamos passar para o outro lado. Não falou vamos passar em um mar calmo, ou vamos passar fazendo festa. Falou, passaremos para o outro lado, para a outra margem. Como conciliar na nossa alma a tempestade mediante o sono de Jesus? Porque às vezes parecemos que estamos nos afundando, a nossa família está se perdendo, as situações ao nosso redor estão desmoronando, a nossa vida está caindo, nossa vida está desmoronando, e parece que o Senhor Jesus está dormindo, parece que Ele está indiferente, parece que Ele não se importa com nós, porque nós estamos clamando: Senhor, olha a minha aflição, olha a minha angústia, olha o que meu filho, o que meu esposo, olha a situação que estamos inseridos. Parece que o Senhor não responde, parece que Ele está dormindo, não escuta o nosso clamor. Mas Jesus, Ele não estava indiferente para aquilo que estava acontecendo. Ele apenas sabia da necessidade, da importância daquela tempestade na vida dos discípulos. Aquela tempestade, aperfeiçoou os discípulos para viver algo depois. Se você ler o início do capítulo 5, você vai ver que quando eles chegaram à outra margem, já surgiu uma nova tempestade na vida deles. Eles chegaram a um cemitério, com corpos, os sepulcros ali, um louco correndo no meio daquele lugar, cheio de porcos e corpos. E era
Um ambiente horrível, uma imagem assustadora. Mas os discípulos aprenderam a confiar no Senhor. Até o vento e o mar lhe obedecem. Imagina uma pessoa. Quem é este? Irmãos, Jesus não estava indiferente nem dormindo. Ele apenas sabia da importância daquela tempestade. E nós vemos características, tensões, mas a tempestade também gera perguntas. Primeira pergunta de 3 que nós podemos observar nesse texto. Sai dos lábios do discípulo, do coração. E eles falam assim: Senhor, não te importa que pereçamos? Ou seja, nós estamos morrendo e o Senhor está indiferente? Nós estamos morrendo e você dormindo aí numa almofada? Nós estamos morrendo e você não vai fazer nada? Você não se preocupa com a gente? Ou a gente está trabalhando aqui remando, lutando contra tudo e contra todos? Você está dormindo? Senhor, não te importa que pereçamos? Muitas vezes a oração que sai do coração é mais uma murmuração, uma reclamação, uma crítica que uma oração. Não é um pedido de ajuda e falando, Senhor, estou aqui. É mais uma crítica contra o Senhor. É como Sansão falou, depois de matar aquele monte de filisteu, falou assim, matei todos esses filisteus e agora eu vou morrer de fome? Morrer de sede, perdão. Primeira vez que aparece Sansão orando na Bíblia é uma reclamação, não é uma oração. Não te importas que pereçamos? O que sai do seu coração, irmão, dentro de uma tempestade? Sai falando assim, essa tempestade vai me aperfeiçoar e eu chegar ali depois vai ser muito melhor a minha vida. Vou aprender a desfrutar, vou aprender a abençoar mais. Essa tempestade vai me fazer aprender a valorizar mais as pessoas, o tempo. Por exemplo, o tempo de pandemia nos ensinou a valorizar tanto o vir à igreja por causa do tempo que ficamos afastados. Segunda pergunta saiu do lábio do Senhor Jesus. Ele fez uma pergunta para os discípulos. Por que sois temerosos? Ou seja, por que tem medo? Por que vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé? Foi a pergunta que saiu dos lábios de Jesus. Irmãos, os discípulos poderiam ter se agarrado a duas coisas aqui, duas situações. E não ter naufragado ali, entre aspas, na sua fé. Eles poderiam ter se agarrado à palavra de Jesus, que prometeu que eles chegariam a outra margem. Eles poderiam ter se agarrado à presença de Jesus, que estava em meio àquela tempestade. Mas Jesus sabia da importância dessa tempestade na vida dele, do que ela os ensinaria, geraria no coração deles. E a terceira pergunta saiu dos lábios dos discípulos. Quem é este? Quem é este na sua vida? Quem é este no meio da sua tempestade? Quem é Jesus dentro da sua tempestade? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Os discípulos estavam espantados, temerosos. Quem é este? Irmãos, nós temos a chance de passar pela tempestade e depois da tempestade com duas perspectivas no coração. Primeira delas, os discípulos poderiam ter chegado do outro lado e falado assim, olha, esse Jesus aí não ama ninguém não, rapaz. A gente estava morrendo, ele dormindo numa almofada lá atrás no barco. Nós estávamos passando por algo difícil, uma situação, todo mundo remando e o bonitão ali, ó, a gente carregando ele nas costas. Tivemos que trabalhar por ele porque não quis saber de nada, não nos socorreu. Onde está o amor desse Jesus? Só socorreu porque a gente teve que pedir, teve que implorar ajuda. Acha, onde já se viu ter que pedir ajuda? É uma forma de você contar quem é este. Minha vida está desmoronando e o Senhor não me socorre. Olha a situação do meu casamento, olha a situação dos meus filhos, olha a situação dos meus netos, olha a minha situação. E o Senhor está indiferente para comigo? Irmãos, o Senhor não está indiferente. Ele só está vendo como é o seu coração na tempestade. E também pode chegar do outro lado da tempestade, passando por aquilo, com uma segunda perspectiva. Falando assim, olha, a nossa vida estava afundando, o nosso barco estava naufragando, mas você tinha que ver como uma palavra que saiu da boca dele aquietou aquele mar, trouxe paz ao nosso coração. Você tinha que ver como ele veio ao nosso encontro, como ele veio ao nosso socorro, como ele nos salvou, como ele nos resgatou, como ele nos deu a oportunidade de viver algo sobrenatural. Minha vida estava difícil, mas no meio da tempestade eu olhei para Jesus, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu, Ele me socorreu. No meio da tempestade Ele estava comigo.
E Ele me ensinou, Ele me encorajou, Ele me ensinou a ter mais fé, a crescer em fé. No meio da tempestade, após a tempestade, Ele estava comigo. É a forma como você pode escolher que o seu coração vai contar a história. E a grande questão para nós, irmãos, entendendo as características, as tensões e as perguntas é: quem é este para a sua vida? Quem é este nos seus dias difíceis? Quem é este? Quem é Jesus no seu coração? O que as tempestades têm te ensinado, o que as tempestades têm arrancado de você? Elas têm mostrado que você talvez não seja tão bom ou tão boa quanto pensa? Está em murmurações, dúvidas, questionamentos? Acha que Deus está indiferente? Quem é este para o seu coração? Quem é este na sua vida? Como você vai contar sobre as suas tempestades? De como você quase morreu? Aquele testemunho triste, de melancólico? Ou de como você triunfou sobre aquela tempestade? Deus nos dê graça para enxergar com os olhos bem, com os olhos abertos, quem é este? É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Os ensinos dele aqui são claros, irmãos. Quanto ele descansava, alguns estavam loucos, agoniados. Ele nos ensina de tantas formas. E a tempestade nos ensina muitas coisas. E nós chegamos ao final dessa reflexão, desse sermão. Eu deixo para você o desafio. Leia novamente esse texto. Pense naquilo que falamos sobre as características, as tensões e as perguntas. Coloque seu coração diante de Deus para a glória dele. E responda: quem é este? Quais os ensinos dele, sua tempestade? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um culto. Meu pedido é que o Senhor guarde essa palavra em nossos corações. Possamos aprender, Pai, na tempestade. Possamos aprender com o Senhor. Possamos ter o entendimento correto e os olhos corretos de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor está nos ensinando. Possamos crescer e amadurecer para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, em nome de Jesus.